Fala pessoal, meu nome é Jorge Luiz, sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre low back pain, que são as famosas dores nas costas, dores na lombar e dores nas cadeiras, certo? Então vamos lá. Bom, o que é dor nas costas? Dor nas costas, segundo a Nature Reviews, que fez uma publicação em 2018, dor nas costas é a dor localizada abaixo do gradil costal até a linha glútea, eventualmente podendo dar algumas radiculopatias, que é a famosa dor irradiada para o membro inferior. Bom, 90% de todas essas dores localizadas na lombar são de origem inespecífica, ou seja, não tem um diagnóstico clínico fechado, preciso, para que a gente possa dizer, bom, esse é o problema. E 10% tem um diagnóstico clínico fechado. Vamos lá. A epidemiologia, aproximadamente 40% de toda a população mundial sofre com dor nas costas, certo? Sendo a específica e inespecífica em grande e maior proporção. Esse número de 32,9 é um número que tem mais destaque em países econômicos financeiros bem-sucedidos. Ou seja, países que têm a economia mais alta sofrem com mais dor nas costas do que países que têm a economia mais baixa. Vamos lá. Fatores associados à dor nas costas. Bom, existem diversos fatores associados e é muito complexo eu falar de todos eles aqui nesse vídeo. Eu vou dar alguns de base, que são os mais comuns que nós vemos no dia a dia, certo? Então, alguns fatores são falta de exercício físico, é um deles, as pessoas que fumam, né, pelo tabaco, as pessoas que bebem álcool, as pessoas que não dormem direito, logo isso atrapalha o metabolismo da pessoa e pode estar associado com dor nas costas, e obesos. Tirando os fatores genéticos e uma perda de qualidade de vida em geral pode estar associado ao indivíduo que tem dor lombar ou não. Vamos lá. Complexibilidade é uma palavra que resume muito bem o termo dor nas costas, porque existe um gap muito grande, por mais que seja um dos assuntos mais estudados no mundo inteiro e uma das causas que mais afasta os trabalhadores das suas atividades de vida diárias, existe um gap relacionado ao assunto dor nas costas. Alguns estudos isolados sugerem um diagnóstico social fora do diagnóstico biomédico para a gente conseguir enquadrar esse paciente, para a gente conseguir entender melhor o porquê que esse paciente está com dor nas costas. Não existe um padrão ouro hoje em dia para a gente detectar o porquê que esse paciente sente dor nas costas ou não, mas isso é para a galera que pesquisa, é um assunto mais futuro. O importante hoje em dia é que nós temos formas de tratamento para tratar a dor lombar não específica. Vamos lá. Alguns fatores físicos que estão associados com dor nas costas podem ser fatores discogênicos, articulares e miofaciais. São os fatores físicos que mais são associados hoje em dia com a dor nas costas, certo? Esses fatores eles podem evoluir para fatores neuropáticos, que são algumas irradiações para os membros inferiores, dando claudicações e relacionado com algumas síndromes bem famosas, como a síndrome do piriforme e a síndrome tóraco-lombar. Esses fatores eles podem ser centrais ou periféricos. Os centrais são aqueles tipos de fatores que estão associados com dor no meio da coluna, eventualmente radiada para o membro inferior, ou só os periféricos, que o paciente sente uma dor na panturrilha, uma dor na coxa, mas que tem a origem na lombar. Os fatores biopsicossociais são outros fatores importantes hoje em dia, e os que estão mais relacionados hoje em dia com os estudos é o fator estresse. Né? A gente tem que ver se esse paciente está sofrendo uma carga de estresse muito grande no seu ambiente de trabalho, no meio de convivência desse paciente, para ver se isso tem relação ou não com a dor nas costas. Bom, os estudos hoje em dia mostram que o nível de estresse aumentado pode ter relação significativa na dor lombar desse paciente. Então, temos que rastrear esse indivíduo muito bem com um trabalho multiprofissional para a gente conseguir cercar esse problema e intervir da forma mais efetiva. Agudo ou crônico? Os pacientes podem ser agudo ou os pacientes podem ser crônico. Se o paciente tiver dor abaixo de 12 semanas, que é a mesma coisa que 3 meses, ele é considerado um paciente agudo, certo? Então, logo as intervenções vão ser mais fáceis de ser aplicadas. Esse paciente consegue responder muito bem ao tratamento conservador e a qualquer outro tipo de tratamento. O paciente crônico, que é aquele tipo de paciente que se apresenta com dor lombar acima de 12 semanas, que é a mesma coisa que 3 meses, é o tipo de paciente que já começa a ter algumas barreiras de dificuldades sobre os tratamentos. É um paciente mais crônico. O paciente pode ser um paciente crônico, mas entrar em fases agudas, que são as famosas crises lombares. Hoje em dia, na ciência, existem alguns
biomarcadores que são importantes para a gente saber se esse paciente pode e se ele tem chance de se tornar um paciente crônico. Bom, esses marcadores eles podem ser medidos através do comportamento do cognitivo desse paciente, como ele se comporta e qual meio que esse indivíduo vive para que a gente tenha esse parâmetro de evolução desse paciente. O que fazer então? Quais são os guidelines, né? Para você que é paciente ou para você que é terapeuta? O que é recomendado hoje em dia pelos maiores órgãos da saúde sobre dor lombar? Bom, o tratamento com medicamentos, a primeiro momento, medicamentos leves com baixo fator hepático, são um dos tratamentos de primeira linha, né? E exercício em combinação, são os tratamentos de primeira linha. Então, analgésicos, relaxantes musculares são tratamentos de primeira linha. Lembrando sempre, pessoal, os medicamentos são prescritos por médicos, tá? Eles vão prescrever os medicamentos e nós vamos entrar com a terapia física desse paciente. Então, o trabalho multimodal, multiprofissional, é o trabalho que mais tem efetividade na dor lombar não específica e na específica. Então, a linha de frente, relembrando, é medicamentos de baixo fator hepático, né, prescrito pelos médicos, e exercício físico de uma forma geral. Bom, exames de imagem. O paciente normalmente ele procura um médico, procura um fisioterapeuta, procura um especialista da área da saúde para saber o que ele tem. E logo ele tem essa crença de que o exame de imagem vai dar o que ele precisa para saber de qual vai ser o diagnóstico clínico e intervir da maneira mais precisa. Mas isso hoje em dia não é a verdade absoluta. Existe uma complexibilidade muito grande de você explicar para o paciente que os achados fisiológicos dentro do exame podem não ser correspondentes à sintomatologia que ele está sentindo. Então, por isso, hoje em dia, o exame de imagem não é recomendado a primeiro momento, certo? Vamos lá. Crença dos pacientes, que é muito comum e são tópicos bem importantes. O paciente procura alguém mais especialista no que ele está sentindo. Então, ele quer saber qual o problema da dor nas costas que ele está sentindo, certo? Então, vamos lá. O primeiro contato, às vezes, que esse paciente faz é com o Dr. Google. E a gente sabe que esse doutor ele não é muito preciso, a internet hoje em dia não é precisa, então procure um profissional da área da saúde para você se informar melhor sobre o que você tem. Procurar um diagnóstico biomédico concreto. O paciente procura justamente nós da área da saúde para saber um diagnóstico biomédico concreto. E às vezes não existe um diagnóstico biomédico concreto. Então há necessidade de explicar a complexibilidade de dor nas costas para esse paciente. Medo de procedimento cirúrgico. Bom, talvez esses pacientes venham para a fisioterapia porque ele tem muito medo de procedimento cirúrgico. Então o paciente tem medo de que o tratamento conservador falhe e ele tenha que evoluir para um tratamento cruento. Uma notícia boa que eu dou para a gente, para vocês, é que grande parte dos tratamentos hoje em dia para dor nas costas não são cirúrgicos, até porque 90% deles têm um diagnóstico clínico de dor lombar não específica. Então o médico não vai abrir, o médico não vai fazer nenhum tratamento cirúrgico se ele não souber o que ele está operando, certo? Ele pode fazer alguns exames via artroscópica, mas é para descobrir ou para confirmar uma hipótese diagnóstica. Medo de ficar incapacitante e se autolimitar em movimento físico. Isso é um erro que muitos pacientes cometem, que é ficar deitado em cima de uma cama quando está com dor nas costas. Isso é péssimo, pessoal. Vocês têm que se movimentar, nem que seja um movimento gradual, devagar, para começar a ter lubrificação na área que pode estar afetada. Vamos lá. Fase aguda. Então, o que os pacientes podem fazer, o que nós podemos fazer para ajudar esses pacientes? Bom, de cara, as orientações devem fazer parte de todo o tratamento desse paciente com dor nas costas. Ficar deitado não é recomendado. Se a dor for muito intensa nas costas, o paciente tem que procurar um atendimento médico primário hospitalar ou, se não, um médico de confiança. A fisioterapia é recomendada do início ao fim do tratamento com dor nas costas. E até após, esse paciente tem que fazer algumas reavaliações para ver como é que esse paciente está. Se ele está estabilizado, se ele não está, se ele corre risco ainda ou não. Certo? Medicamento sem prescrição médica, a gente não precisa nem falar muito, né? Hoje em dia nós vemos que diversos pacientes se automedicam, né? Isso é totalmente contraindicado, porque algumas vezes o paciente pode estar se automedicando e piorando o seu problema. Movimento gradual deve ser introduzido mesmo na fase aguda e exames de imagens devem ser desencorajados no primeiro momento, a não ser que durante toda a avaliação desse paciente ele apresente alguma bandeira vermelha.
certo? Alguns riscos maiores que envolvem o estado de saúde bem crítico desse paciente. Fase crônica. Trabalho multiprofissional deve ser introduzido tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Esse paciente tem que ser olhado, tem que ser assistido por diversas pessoas da área da saúde para ter alguns marcadores essenciais e em seguida uma intervenção precisa. Terapia do exercício é recomendado, terapia psicológica é recomendado para esse paciente acalmar um pouco os ânimos, para ele saber que o problema que ele está tendo pode passar e ele pode voltar às suas atividades de vida diária. Terapia manipulativa também é recomendado junto com exercício físico. Apenas a terapia manipulativa tem um fator baixo de viés hoje em dia, né? Tem que ser associada ao exercício físico. Terapia farmacológica, quando prescrita pelo médico, né? Então, assim, o paciente vai ser usuário de fármacos, mas prescrito pelo médico se houver necessidade, certo? Exames de imagem serão solicitados apenas quando esse paciente não melhorar por nada. Então, esse paciente não melhora com fármaco, esse paciente não melhora com tratamento conservador durante algum tempo, esse paciente ele precisa fazer um exame de imagem para ter mais diagnóstico, algumas hipóteses diagnósticas. Cirurgias não são recomendadas para esse tipo de paciente que apresenta dor lombar não específica, certo? Então, aqui estão as referências, tá? Meu Instagram também está aqui, meu e-mail está aqui também. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que eu respondo para vocês. E esse vídeo vai para o YouTube, então eu peço que vocês deem um joinha, compartilhem com quem sofre com dor nas costas, que é um conteúdo bem interessante. Bom, uma dica que eu daria em geral para todas as pessoas que sofrem com dor nas costas é calma, se exercite gradualmente e procure um profissional da área da saúde para saber um pouco mais sobre o problema que você está tendo, para a gente conseguir intervir no teu problema e fechar a tua queixa principal. Grande abraço, fiquem com Deus.